a um passo, ou melhor, a um clique da terceira grande guerra mundial. Sabe, nós precisamos observar isso. Uma coisa que é muito comum no meio dos cristãos, os cristãos falam assim: eu não assisto jornal, que jornal não tem nada de bom. A gente quer espiritualizar o que, né? Não, eu não vejo só noticiário porque só tem coisa ruim. Eu também não via, mas esses dias, direcionado pelo Espírito, eu comecei a assistir noticiário. E sabe o que o noticiário me fez? A voltar a olhar para a Bíblia, a fazer olhar para a Bíblia. Olhando os noticiários, eu chamava a minha família e dizia: venha cá ver o que está acontecendo ali, a Bíblia fala. Venha ver o que está acontecendo, a Bíblia já avisou. Sabe, às vezes a gente vive alienado de tudo e não vê nada que está acontecendo, né? Mas às vezes é importante a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor. Ainda mais quando o que está acontecendo aponta para a veracidade da palavra de Deus, para o poder da palavra de Deus, para o cumprimento da palavra de Deus. E após falar acerca de guerra, Jesus então vai falar de fome. E ele diz: então haverá fome. Eu sei que quando a gente fala fome, muitas pessoas pensam assim: mas fome sempre existiu, sempre houve fome, sempre existiu a fome, não é nada novo, o surgimento da fome. E isso é uma verdade, a fome sempre existiu, de fato a fome sempre houve. Mas, queridos, nunca ela atingiu números tão grandes, nunca num grau tão grande como hoje. Eu não sei se você sabe, mas hoje mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Desses 800 milhões, mais de 120 mil são crianças. Mais de 800 milhões de seres humanos vivendo sem o básico, passando fome todos os dias. O quarto sinal que Jesus elenca, que ele cita, ele fala acerca de terremotos. Ele vai dizer ali de reino se levantar contra reino, nação se levantar contra nação, que haveria fome. E aí ele diz então, terremotos em vários lugares. Aí a gente precisa conhecer e saber, porque é impressionante o número de terremotos e a intensidade deles nos últimos anos. No século XIX existem registros de aproximadamente 41 grandes terremotos, que vitimizaram mais de 350 mil pessoas. No século XX, até maio de 1997, esse número já havia ultrapassado o número de 96 grandes terremotos, ou seja, mais do que o dobro. E mais de 2 milhões de pessoas perderam a vida neles. Nos 4 primeiros meses desse ano, nós já tivemos 60 grandes abalos registrados, porque o número está se elevando. O quinto ponto que Jesus cita aqui em Mateus 24, como sinais que precederiam a sua volta, ele fala então no versículo de número 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembra o que Jesus começa dizendo ali no verso 4, e Jesus respondendo lhe disse: fiquem atentos para que ninguém vos engane, fique vigilante para que ninguém vos engane. O quinto sinal que ele cita é isso, o surgimento de falsos profetas. Nunca houve um número tão grande, queridos, nunca houve um número tão expressivo de homens e mulheres se dizendo profetas, sem nunca terem tido uma vida com Deus. Hoje, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, estão tomados de falsos profetas. Pessoas que se intitulam homens e mulheres de Deus, profetas de Deus. E infelizmente isso não é apenas no mundo virtual, isso também é no mundo real.
Isso também na realidade, no presencial. Em muitos lugares, pessoas se intitulando profetas de Deus, profetas de Deus. E eu sempre digo assim, antes de você querer saber que tipo de profeta é, procura saber que tipo de pai é, que tipo de marido é, que tipo de irmão é, que tipo de profissional é. Hoje nós olhamos alguém que se intitula, a gente fala é santo, não, vai olhar como ele trata a esposa, vai olhar como trata os filhos, vai olhar como interage com a sociedade, vai ver como é seu compromisso com as obrigações de um cidadão. Hoje Jesus está dizendo, olha, fiquem atentos, fiquem vigilantes, que ninguém vos engane. Então o quinto sinal ele fala acerca do surgimento de falsos profetas. No verso 12, ele ainda fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então aqui ele está falando a respeito da crescente da iniquidade. E a iniquidade cresceria, e o amor esfriaria o amor por Deus, esfriaria o amor pelos irmãos, o amor um pelos outros, o amor que é a essência, a base, é o fundamento da vida cristã. Mas Jesus está dizendo, olha, pelo crescer da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Faz um checklist comigo, pensa um pouquinho nesse momento. O que é que Jesus está dizendo? Olha os sinais que precederiam a minha volta. Falsos cristos surgiriam. Quais os sinais que precederiam a minha volta? Vai ticando aí se você já viu alguma coisa assim. Falsos cristos, guerras e rumores de guerra, fome, terremotos, falsos profetas, a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando. E sabe, querido, quando nós falamos disso, nós começamos a pensar acerca do maior evento de juízo que já houve na face da terra, que se chama dilúvio. O maior evento de juízo da parte de Deus sobre a terra foi o dilúvio. E aí nós começamos a pensar sobre o dilúvio. Biblicamente, o dilúvio é um exemplo do juízo final. Biblicamente o dilúvio é um exemplo do dia do juízo final, porque nós lemos aqui verso 37 e 39 de capítulo 24 de Mateus, e ele diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o dilúvio, biblicamente, é um exemplo do dia do juízo final, do dia do fim das coisas. Por isso, baseado nisso, baseado no dilúvio, nós podemos entender um pouco sobre o juízo que está por vir. Nós podemos compreender um pouco acerca do grande dia, do fim das coisas. E eu quero que você, junto comigo, medite um pouco acerca disso. E eu gostaria de ler com você Gênesis capítulo 4, para nós compreendermos um pouco como eram as coisas nos dias de Noé, porque Jesus está dizendo, olha, o dia da volta, o dia do fim, serão como nos dias de Noé, será semelhante aos dias de Noé. Será que hoje você sabe me dizer como era nos dias de Noé? Será que hoje, como cristão, você conhece como era nos dias de Noé? Você sabe como as pessoas viviam nos dias de Noé? Se não sabemos, deveríamos saber, porque tem a ver com esse momento, tem a ver com o tempo que vivemos, tem a ver com aquilo que estamos esperando da parte de Deus. Gênesis, capítulo de número 4 e verso de número 17. Gênesis 4 e 17. E diz assim, e Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. Caim conheceu uma mulher, concebeu com ela, teve um filho, e deu a esse filho o nome de Enoque. E depois disso o que ele faz? Ele edifica uma
cidade. Ele constrói uma cidade, né? E ele até dá o nome do filho, Enoque, conforme o nome do seu filho. Então nós começamos a entender que os dias de Noé eram dias de grandes metrópoles. Eram dias em que grandes cidades estavam sendo edificadas. Metrópole é uma capital, metrópole é uma cidade que se destaca, metrópole é uma cidade grande. Então nos dias de Noé eram dias de grandes metrópoles. E como são os nossos dias? Dias em que as cidades crescem, em que as metrópoles se destacam. Quantas pessoas hoje que não deixam o interior para viver em grandes metrópoles? Quantas pessoas que não deixam famílias, não deixam a sua cidade natal, natural, para viver em grandes capitais, em grandes metrópoles que se destacavam. Ainda observa comigo o verso 22 desse mesmo capítulo, capítulo 4 de Gênesis, Gênesis 4 e 22. E diz assim: e Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de toda artífice de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Olha o que nós encontramos aqui. Nós encontramos um avanço, porque agora a humanidade está saindo da era da pedra. E agora a humanidade está tendo o que ali? Artífices, que faziam com o bronze, que faziam com o ferro. Então está deixando agora da era da pedra, para passar por um avanço, para avançar tecnologicamente, poderíamos dizer. Então os dias de Noé, além de serem dias de grandes metrópoles, eram dias de grande avanço tecnológico. Estavam saindo da pedra e indo para algo maior, estavam saindo da era da pedra e indo para um avanço ainda maior. E quando eu falo do avanço tecnológico, eu não consigo deixar de fora Daniel, e é nesse momento que eu me lembro de Daniel capítulo 12, verso 4, quando Deus usa Daniel para profetizar acerca da igreja, quando Deus usa Daniel para profetizar acerca do tempo do fim. Eu leio para você Daniel capítulo 12, verso 4, que diz assim: porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para a frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Nós bem conhecemos acerca do escrito de Daniel. A Bíblia fala das 70 semanas de Daniel. E nós cremos que o fim das coisas será o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Nós cremos nisso. E aqui Daniel está sendo usado por Deus para dizer: olha, no fim dos tempos haverá um aumento do conhecimento. Será que não são dias semelhantes aos dias de Noé? Dias de grandes metrópoles, dias onde o conhecimento avança. Hoje nós vivemos uma epidemia de invenções humanas. Hoje, as invenções humanas se alastram de maneira assustadora. Eu não sei se você sabe, mas somente no último século o ser humano já avançou mais do que em toda a história anterior. No último século o ser humano já avançou mais do que em toda a sua existência. Sabe, nós temos hoje o mais avançado meio de comunicação. Você tem aí no teu bolso um aparelho que, se você ligar ele agora, você vai saber de notícias que aconteceram do outro lado do mundo em questões de segundos. Quase que em tempo real. Tamanho é o avanço da tecnologia, mas nós precisamos despertar, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. Jesus nos chama para estarmos alerta. Jesus nos chama para estarmos vigilantes, amém? Glória a Deus. Sacode o irmão do lado e diz: vigia, irmão, vigia, se mantém vigilante, aleluia, graças a Deus.
Olha só, Gênesis, capítulo de número 6 e verso 12, você está lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, não em ordem cronológica, mas em ordem expositiva. Gênesis, capítulo de número 6 e verso de número 1, olha o que diz, Gênesis 6, verso 1. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas se nasceram, aleluia, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Nós vemos que os dias de Noé eram dias de grandes metrópoles, que os dias de Noé eram dias de avanço tecnológico, mas nós também vemos que os dias de Noé eram dias de promiscuidade. Eu não sei se você viu por aí, que anda transitando um boato, de um grupo de pessoas que está buscando a legalização da poligamia, que está buscando, defendendo o direito de um homem ter mais de uma mulher, de uma mulher ter mais de um homem. Isso é promiscuidade, como nos dias de Noé, hoje nós estamos vivendo. Já pensou alguém ter coragem de defender essa tese? Alguém ter coragem de defender essa, que alguém pode ter? Então, observa que semelhante aos dias de Noé, parece que é os dias que nós estamos vivendo. Mas é o que a Bíblia diz. Jesus estava dizendo, e assim como foi nos dias de Noé, será no dia da volta do Filho do Homem. Será nos dias que antecedem a volta do Filho do Homem. Ainda em Gênesis 6 e verso 5, versículo 5 de Gênesis, diz assim: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Sabe o que nós encontramos também nos dias de Noé? Dias de imensa violência e maldade. Sabe, eu não vim para falar de noticiário, eu vim para falar de Bíblia. Mas como eu disse, às vezes a gente precisa olhar para o que está acontecendo. Alguns dias atrás, foi uma moça que era cantora no meio gospel, sumiu. Depois de sumir, o marido dá o alerta. Depois do alerta, depois de um tempo, a mulher é encontrada morta. Inicia-se então as investigações. E quando as investigações começam a decorrer, então se descobre que quem matou a mulher foi o próprio marido. A mulher cantava e o marido era pregador. E as investigações continuam acontecendo. Pastor, mas você não está expondo a igreja? Não, porque Jesus está dizendo que haveria falsos cristos, que haveriam falsos profetas. E aí descobre-se que o marido, o pregador, matou. E descobre-se que tinha mais gente envolvido. E daqui a pouco se descobre que um bispo não ajudou a matar, mas ajudou a esconder o corpo morto. E daqui a pouco se descobre que um outro cantor, que foi o motorista do Uber, também era um pregador. E aí daqui a pouco se descobre que o pregador tinha relacionamento íntimo com o bispo. Por quê? Porque a maldade está aumentando. Porque a violência está aumentando. Sabe, esses dias eu olhando o noticiário, você já viu aquelas máquinas de bichinho da garra? Sabe, minha esposa não pode ver, ela tem uma compulsão, ela vê a maquininha, ela já começa a tremer, tem R$1, tem R$1, tem R$1. É 2, eu nem sei o preço, é que eu nunca tenho, então, eu estou na época de R$1 ainda, porque daquela época para lá, mas é assim, está aqui o Mateus e a Rebeca, sabe, ela não pode ver, eu vejo a maquininha, eu desvio com ela, mas ela vê. E um dia desse eu vi no noticiário que 2 homens estavam pegando bichinhos na máquina. E de repente um homem pegou mais bichinho que o outro. E de repente o que pegou menos achou ruim. E começou a discutir, não, porque você pegou mais. E começaram a discutir. Foi nesse momento que o que pegou mais saiu, foi no carro. Passou a mão no revólver, voltou e começou a atirar no outro. Nessa semana, uma moça teve dentro da sua casa a sua avó passando mal.
E quando a avó começou a passar mal, ela chamou a ambulância para socorrer. E a ambulância veio e parou o carro na frente para socorrer a avó. Nisso o vizinho chegou e achou ruim que a ambulância estava ali. E achando ruim, começou a discutir com a vizinha. E eu acho que houve uma discussão. No meio da discussão, o vizinho passa a mão no revólver e mata a vizinha por causa da ambulância que está socorrendo alguém enfermo. Esses dias atrás, 2 homens discutiram por causa de uma manga. Manga de comer. A manga de um caiu no terreno do outro. E eles começaram, irmão, está no noticiário, não estou inventando história, vai para o noticiário e se vê. E a manga caiu no terreno do outro, o outro catou a manga, começou a discutir, os dois começaram a discutir, e o que começou a reclamar, você vai ficar reclamando comigo, fez menção que ia puxar uma arma. Só que quem estava do lado de lá era um policial. Quando ele pensou em puxar a arma, o policial puxou e sapecou. E aí me diga, isso nada mais é do que o aumento da maldade e da violência, irmão. Hoje as pessoas estão matando por nada. Uma semana, 10 dias atrás, morreu uma moça aqui perto, assassinada pelo seu companheiro, porque a maldade e a violência estão aumentando. Então olha como eram os dias de Noé, dias de grande metrópolis, dias de um avanço tecnológico, dias em que as pessoas viviam a promiscuidade, dias em que a violência e a maldade aumentavam. Gênesis capítulo 6 e verso 12. Gênesis 6 e 12. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus olha do céu para a terra, e o que ele encontra? Uma terra corrompida, um povo corrompido, um povo degenerado. Havia uma degeneração natural. O que é degeneração? É declínio. Degeneração é piorar. Pensa comigo e responda para si mesmo. Desde que o homem foi criado, ele melhorou ou ele piorou? O que há hoje na vida do ser humano desde a sua criação? Um declínio, uma depravação natural. O homem vai piorando dia após dia. E era assim que havia nos dias de Noé, dias de degeneração natural. Mas mesmo com tudo isso, existia um Noé naquele lugar. A Bíblia diz, e no fim serão dias como dias de Noé. Dias de Noé exigem o quê? Dias de como os dias de Noé exigem ser humanos como Noé. Não é apenas homens, seres humanos como Noé. E eu creio que é uma geração de Noé, esperando, aguardando, se preparando para a volta de Cristo. Mesmo com, sabe o que eu penso? Eu penso de Noé, irmão. Ele está lá no meio de tudo isso, e começam a construir grandes cidades, e aí o Noé pensa, já sei, vou fazer campanha para ser um prefeito de uma grande metrópole, agora eu me arranjo, vou ser prefeito de uma grande metrópole, vou ser no mínimo um vereador da grande metrópole. Noé está vendo o avanço tecnológico crescendo, está avançando, saímos da pedra, as coisas estão avançando, já sei, vou fazer um cursinho de aperfeiçoamento, vou fazer uma faculdade para me aperfeiçoar no que está avançando. Faz sentido? Não, não faz sentido avançar no que está perto de acabar. Não faz sentido avançar, se especializar naquilo que está perto do fim. Noé não vai dizer, não, eu quero ser líder. Você acredita mesmo no fim dos tempos, irmãos? Pastor, é problema estudar? Nenhum, não estou dizendo não estude, estudem. Mas se você tiver que escolher entre estudar e Deus, escolha Deus. É errado trabalhar? Não. Mas se você tiver que escolher entre trabalhar e Deus, escolha Deus. Sabe, isso são palavras que às vezes nos incomodam, né? Mas aquilo que nos incomoda revela o que é importante para a gente. Aquilo que nos incomoda revela o que queima no nosso coração. Sabe, será que isso é verdade para nós? Será que isso é realidade? Nós precisamos pensar. Mesmo com tudo isso, o que é que Noé está fazendo? Ele não está envolvido em construir uma carreira política.
Ele não está envolvido em construir uma carreira profissional. Ele está envolvido em construir o projeto de Deus para a sua vida. Em construir uma arca. Em construir aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje à tarde eu estava em casa com a minha família lá. E de repente Deus queimou algo tão forte. Eu compartilhei até dando risada. Eu falei, hoje o homem está hoje mais preparado para conviver com robôs do que para viver a eternidade com Jesus. Hoje o homem está mais, eu preciso estudar porque a tecnologia está avançando e eu vou ter que manipular um robô, mas ele não está nem preocupado se ele está preparado para passar e viver a eternidade com Jesus. Está entendendo? Às vezes nós estamos tão envolvidos com isso que nós estamos dizendo isso é mais importante, porque se eu não, olha o que a gente diz, olha para mim, atentos, vigiai, vigilante. Olha o que a gente diz, se eu não aprender, eu fico para trás na vida profissional. Diz ou não diz? Eu preciso me reciclar, porque senão eu perco o emprego. Eu preciso me reciclar, senão eu perco os clientes. Eu preciso me reciclar, porque senão eu não acompanho a evolução. Pois é, eu preciso me reciclar. Eu preciso me reciclar, porque ele diz, e aquele que permanecer até o fim será salvo. Às vezes a gente está preparado, está reciclado para o mundo, mas não reciclado para a eternidade. Às vezes a gente está tão envolvido com isso, né? Então Noé está ensinando, não faz sentido se desenvolver naquilo que está prestes a ser aniquilado. Antes ele está completamente envolvido com aquilo que permaneceria até o fim. Pensa nisso hoje, aqui nessa noite, muito tranquilamente. Aquilo com o que você mais se envolve, aquilo que mais queima no seu coração, tem a ver com esse tempo ou tem a ver com a eternidade? Aquilo que mais toma da sua energia, da sua disposição, da sua atenção, do seu vigor, tem a ver com esse tempo ou tem a ver com a eternidade? Será que vai findar, vai ser aniquilado ou vai permanecer para todo o sempre? Dias como dias de Noé exigem homens como Noé. O que é que Jesus está dizendo? Nos dias como de Noé, as pessoas comiam. É errado comer, irmão? Não, é até bom comer, né? Hoje de manhã eu tentei cantar alguém ao almoço, não saiu, fui almoçar em casa mesmo, né? Não deu certo, faltou fé para o povo. Eu erguei a mão para pagar uma pizza, é isso? Foi? Por que ficou vermelho, irmão? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Estavam vivendo para os seus prazeres, para os seus deleites. Estavam vivendo para aquilo que satisfazia o seu eu. Sabe, eu sei que o sonho de toda mulher que não casou é casar. Pelo menos da maioria, né? Hoje a gente vive tempos que talvez nem todas. Mas que as filhas dos crentes, ao olhar para o pai e para a mãe, digam, eu tenho o sonho de casar. Eu desejo casar. Mas que se você tiver que escolher em abortar os planos do casamento, porque ele vem antes, como você se sente? Eu preciso concluir a faculdade, preciso fazer uma pós-graduação. Sabia que tem gente que talvez se ele voltasse hoje ficaria triste, puxa, eu não concorri, meu... Não, Jesus acaba com os planos. Por isso que eu não faço plano a longo, é um dia de cada vez, porque eu não sei quando ele vem. E se eu não sei quando ele vem, eu não posso fazer projeto a longo prazo. Quem fica fazendo projeto a longo prazo é porque ou não está preocupado, ou não crê que ele vem. Não crê que ele volta. Vou vivendo um dia de cada... Não veio hoje, então vamos encarar o amanhã. Não veio amanhã, vamos viver o depois da manhã. Mas ele virá, eu creio. Então Noé não estava construindo uma carreira, Noé não estava construindo um império, estava construindo uma arca, estava construindo o projeto que Deus colocou no seu coração, era aquilo que Deus havia pedido para ele. E sabe o que é importante, irmão? Que aquilo que Noé está construindo é algo sem valor e sem sentido. Como as pessoas gostam de se envolver com o que tem valor. Como as pessoas gostam de fazer parte de coisas que têm valor diante do mundo, que faz sentido diante do mundo, mas Noé está envolvido com algo que não tem valor e não faz sentido. Porque se alguém perguntar, aqui está fazendo uma arca, mas o que é uma arca?
Nem eu sei, mas Deus mandou fazer, eu estou fazendo. Então não faz sentido, né? Mas só não faz sentido e não tem valor para quem não entende ou não acredita no que vai acontecer. Uma arca só não faz sentido para quem não acredita o que está prestes a acontecer. Agora, para Noé, para aqueles que criam, era a única forma de permanecer salvo. Era a única forma de permanecer salvo em meio ao dilúvio. E Noé está ali, construindo a arca, não apenas para ele, para sua casa, para sua família. O dilúvio vai vir, vai acabar. Deus falou, e o que Deus fala, Deus promete, Deus cumpre. E Noé está envolvido com o projeto de Deus. E o sétimo, e último sinal que eu gostaria de citar, acerca dos sinais que precederiam a volta de Cristo, é a apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e verso de número 3. Aleluia, graças a Deus. 2 Tessalonicenses 2 e 3. E diz assim: ninguém vos engane. Aí de volta, acerca de não ser enganado. Sabe, é tão lindo o poder do sinal, né? Eu estava lá atrás e eu precisei chamar um irmão. Deve ter aqui mais de 50 pessoas. Eu fiz assim lá atrás. Aquele irmão olhou. Porque ele sabia que ia precisar, ia chamar. Então ele estava atento. Estava vigilante. Hoje existem muitos sinais. E por que a gente não percebe? Porque a gente não está atento, que a gente se distrai, qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa chama, qualquer coisa é mais importante, porque aquilo que é importante a gente não desfoca, aquilo que é importante para a gente tem a nossa atenção, não tem? Aquilo que é importante para a gente tem a nossa reverência, aquilo que é importante tem o nosso foco. Então ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Sabe, apostasia é o abandono da fé. Apostasia é o abandono da verdadeira doutrina. Apostasia é o abandono da verdade. Apostatar significa abrir mão da fé. Apostatar significa abrir mão da verdade. É alguém que conheceu, alguém que já conheceu, sabe, mas abre mão. 2 Timóteo, eu leio para você, capítulo 2 e verso 18. 2 Timóteo 2 e 18, diz assim: mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles vão produzir maior impiedade. A palavra desses comerá como faz a gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Apostatar significa se desviar da verdade. Apostatar significa se desviar da verdadeira doutrina. Apostatar significa se desviar da verdadeira fé. Quantos aqui já ouviram essa palavra desviado? Quantos aqui já ouviram essa palavra desviado? E quando fala assim, fulano está desviado, o que é que você pensa? Primeira coisa que você pensa, isso até fala, muitos falam, está fora da igreja. Não é assim? Falou desviado, você fala, não está indo mais na igreja, parou, se desviou, está fora da igreja. Mas entende que apostatar não significa sair de um prédio. Apostatar não significa sair de um salão. Apostatar, se desviar, significa sair de uma verdade, de uma doutrina, de uma fé verdadeira. E aí hoje eu perguntaria por esse prisma, aonde estão o maior número de desviados? Do lado de fora ou do lado de dentro de muitas igrejas? Porque se desviar não é sair do prédio, se desviar é sair da verdade. Se desviar é sair da verdadeira fé. Se desviar é deixar de anunciar o verdadeiro evangelho. Hoje são tempos em que a gente diz lá é muito gostosinho, só não tem palavra.
só não se prega a verdade. Sabe, pensa nisso. A apostasia seria um sinal que precederia a volta de Cristo. Cristo não falou, olha, o que vai preceder o meu sinal é os templos cheios. Ele está dizendo que vai preceder o meu sinal, são pessoas vazias. Prédios cheios de pessoas vazias da verdade. Prédios cheios de pessoas vazias do Evangelho de Jesus. Nunca foi acerca de um prédio cheio, mas sempre foi acerca de uma vida cheia da presença, cheia da palavra, cheia da verdade, cheia da fé de Deus. Isso aqui não é para apontar para ninguém, é para nós mesmos olharmos para dentro de nós. É para nós olharmos para dentro da nossa vida, né? Então nós precisamos entender, ele está dizendo, olha como é, você viu o que ele diz lá em Mateus 24, e ele diz no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade. Vamos lá? Vamos trazer para o natural. Quarta-feira nós estamos tratando aqui um tema, irmão, que é para os, eu ia dizer para os fortes, mas não é para os fracos, porque nós somos tudo fraco, né? Mas nós estamos diagnosticando o pecado. Quarta irmã veio fazer a palavra de oferta, e ela falou, gente, às vezes a gente atrela algumas coisas à imaturidade, a gente diz, é porque a gente é imaturo. E ela diz, para de balela, não é imaturidade não, é negligência. Ela estava querendo dizer em outras palavras, é sem vergonhice, é falta de vergonha na cara. Ela estava dizendo, a gente às vezes diz que é imaturidade, mas não é não. É negligência, negligência em não se posicionar. Aí o irmão veio pregar a palavra e falou a mesma coisa, posicionamento. Né, acerca de se posicionar. E aí quando a gente começa a ver Jesus falando ali, ó, porque qual é o nosso critério de avaliação? Está multiplicando. E se está multiplicando, está certo. Se está multiplicando, é porque Deus está lá. Se está multiplicando, é porque Deus está na vida dela. Se está multiplicando, é porque Deus está... Deixa eu dizer algo, nem tudo que multiplica é bom. Nem tudo que multiplica é saudável. Jesus está dizendo que no fim dos tempos haveria multiplicação, mas multiplicação da iniquidade, multiplicação de conhecer a lei e não praticar a lei. Porque iniquidade significa isso, alguém que conhece a lei, mas não pratica a lei. E sabe, eu sei quando eu falo de lei, você fala assim, pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Mas lei, né, quando eu falo lei, lei para nós é instrução, lei para nós é proteção, lei para nós é conselho, né? É como eu chegar para os meus filhos e aconselhar, poderia dizer uma lei, é um conselho, é uma instrução. Por quê? Porque o nosso Deus é autoritário, porque o nosso Deus é mandão. Não, o nosso Deus é amor, é graça, é justiça. Ele não quer porque Ele precisa que nós façamos, mas Ele quer porque nós somos protegidos quando fazemos a vontade dEle. Romanos 12, não vos amoldeie ao padrão desse mundo, antes sejais renovados pela transformação da vossa mente em Cristo Jesus, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Iniquidade significa conhecer e não fazer. Conheço, mas não obedeço, negligencio. E ele está dizendo, olha, no fim haveria uma multiplicação. Mas querido, nos dias de Noé, para ele e sua família houve uma provisão salvadora. Houve uma provisão salvadora para essa família da parte de Deus em meio ao dilúvio. E dentro dela eles passaram pelo dilúvio a salvos. Quer a boa notícia? Hoje para nós também há uma provisão salvadora da parte de Deus. Hoje não é um barco, hoje não é uma arca, hoje a provisão salvadora de Deus para nós se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Ele é a provisão salvadora da parte de Deus para nós, para mim, para você, para sua família, para todos aqueles quanto creem. Aleluia. Jesus é a provisão. Mas sabe, assim como foi nos dias de Noé, não bastava saber da arca. Enquanto Noé está fazendo a arca, eu acho impossível. Depois lê no Gênesis quando fala as especificações da arca.
Porque o nosso Deus é um Deus de especificações. O nosso Deus é um Deus de ordem. É Deus de amor, de graça, de paz, mas é Deus de justiça. É Deus de ordem. Vai lá ler quando ele fala acerca da Aaron Kadesh, da Arca da Aliança, existem especificações. Ou seja, tem algo a fazer, mas existe um modo a ser feito. Vai fazer a arca, mas não é de qualquer jeito. Com Deus as coisas não são feitas de qualquer jeito. E quando nós vamos ler acerca das especificações da arca, ele fala de tudo: comprimento, altura, largura, como deveria ser. E quando você vê a altura, o comprimento, você fala, é impossível não ver ao longe. Então eu acho que era impossível alguém ver Noé construindo e dizer, o que você está fazendo? Não tem como não perguntar, o que é isso que você está fazendo? É uma arca, é a arca que Deus mandou fazer para o dilúvio. É uma arca. Então muitos ouviram acerca da arca, mas o que os salvou não foi ter ouvido. Os salvos não foram o que ouviram da arca. Salvos foram aqueles que estavam dentro da arca. O que o senhor quer dizer, pastor? Que não basta ouvir que Jesus é a salvação. Romanos 8:1 diz, pois nenhuma condenação há para os que ouvem, não, para os que estão em Cristo Jesus. A salvação não é para quem ouve, a salvação é para quem entra nele, para quem vive nele, para quem faz dele o seu Senhor, senhorio absoluto. Então, como foi nos dias da arca, assim será também nos nossos. Não basta ouvir da arca, eles precisavam entrar, mas Deus havia feito a arca para Noé e a sua família. Por isso hoje nós precisamos ser como Noé, estar envolvido com os projetos de Deus, estar olhando para o nosso redor, para dentro de casa, para o nosso compromisso, para a nossa responsabilidade. Não estou dizendo que a gente não pode querer ganhar o mundo, irmão, mas eu não quero ganhar o mundo perdendo a minha casa. Eu não quero naquele dia de Jesus dizer, olha, parabéns, você pregou para muita gente, mas cadê a tua família? Cadê a tua casa? Você não creu na minha palavra? Atos 16, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? A gente olhar para a gente. Então pensa, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Por favor, se coloque de pé. A minha Bíblia diz que quando o dilúvio veio, nós lemos ali, e as pessoas naquele momento ficaram sabendo, olha o dilúvio, isso é dilúvio. Sabe o que a Bíblia diz? Que Noé entra na arca, o dilúvio vem, mas não é Noé que fecha a porta da arca. Quando você vai ler a Bíblia diz que, e Deus, pelo lado de fora, fechou a porta da arca. Talvez fosse por Noé, ele não fecharia, né? Ele ia ver o desespero das pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus, pelo lado de fora, fechou a arca. Hoje, nós não temos uma arca, não temos um barco. Hoje nós temos Cristo. Ele é o lugar, Ele é a pessoa onde nós precisamos estar. Ele é a pessoa onde nós temos que estar introduzindo os nossa casa, nossa família, aqueles que nos ouvem. Porque Ele nos deu essa comissão. Lembra que Ele disse? E quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, o fim virá. E por que é que tem tanta gente pregando e o fim não veio? Porque não estão pregando o evangelho do reino. Ele não falou que era para pregar qualquer coisa, ele diz, prega o evangelho do reino a todas as nações. E quando o evangelho do reino for pregado, por isso que a gente não muda, irmão. Você vem para cá, culto após culto, e a palavra não muda. Porque a gente não prega para encher a igreja. A gente prega para cumprir a vontade de Deus. Prega o evangelho do reino. Nem sempre o evangelho nos faz, muitas vezes não faz gente sair daqui, nossa, que gostosinho. O problema é eu me sentir confortável onde eu não... Aonde eu me sinto confortável, eu tenho a tendência de querer ficar. E eu não quero ficar nesse lugar. Isso aqui é passageiro, é transitório, só está nos apontando para um lugar. E ele diz, e quando o evangelho do reino for pregado, então o fim virá. Mas lembra que eu disse? Que Noé entra na arca, Deus fecha a arca pelo lado de fora, e o dilúvio vem. Mas nós hoje a nossa arca se chama Jesus. E eu leio com você João capítulo 10 e verso 9. João 10 e 9, que diz assim, e eu sou a porta. Jesus falando,
Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. Noé entra na arca, Deus fecha a porta. Mais de 100 anos construindo uma arca, para ser usada pouco mais de um ano. 100 anos obedecendo, se envolvendo, para ser usado pouco mais de um ano. E aí, lembra que Noé começa a fazer testes para saber acerca das águas? Glória a Deus, né? Que Deus prometeu que Ele não destruiria mais assim. Eu fico feliz, irmão. Não sei se você viu hoje Santa Catarina como está? Debaixo das águas. Subiu 13 metros. Mas Deus falou que não destruiria com dilúvio. E Noé então começa a testar para saber se as águas desceram. E ele solta a pomba, lembra? Até que em um momento a pomba volta como um gravetinho. Aleluia. E ele diz: as águas baixaram. Vamos esperar mais uns dias e nós vamos sair. Quando Noé abre a porta da arca e sai, o que ele encontra? O que Noé encontra? Uma devassidão. Não tem mais nada. Agora tem um mundo para ser reconstruído a partir de Noé e de sua casa. Mas o que Jesus diz para nós hoje: se eu sou a tua arca, eu sou a porta, e você entra por mim. E entrando em mim, por mim, você é salvo. E você sai. E quando você sai, o que você encontra? Pastagens. Noé sai da arca para reconstruir. Nós em Jesus saímos para desfrutar do que Ele já... O que é que Ele diz em Mateus 24? Nós lemos nos textos anteriores. Eu vou para lhes preparar lugar. Quando você sair, você não vai sair para reconstruir. Você vai sair para viver o que eu estou construindo, o que eu estou preparando, o que eu estou edificando. Aleluia. Sabe, querido, o que cada um vai fazer a partir dessa noite é encargo seu. O meu encargo eu fiz, quero entregar a mensagem. Quero entregar a palavra que Deus queimou ao meu coração, não acerca de ti. Eu não sou coach, eu não sou animador de auditório. Animador de auditório é o Liminha. Eu sou pregador do Evangelho, da palavra de Deus, da verdade bíblica. Por isso eu tenho alguns amigos que se incomodam, né? Mas eu não abro mão dessa verdade, porque é essa verdade que vai te conduzir para esse lugar na eternidade com Jesus. Talvez ela não te aperfeiçoa muito para você ficar confortável aqui, mas ela vai te preparar para estar atento, vigilante até o fim, até o momento da volta. Sabe, pensa nisso nessa noite. Não faça na sua vida, não faça de sustento fundamento. Existe uma grande diferença entre sustento e fundamento. Sustento é aquilo que sustenta por um tempo determinado. E não sei se você sabe, todos nós precisamos ser sustentados. Precisamos trabalhar para ganhar. Não, ainda lá em casa não está caindo nada do céu, comida, nada, nem na sua, né? Por isso você trabalha pelo sustento. E não tem nada errado trabalhar pelo sustento. O errado é fazer do sustento o teu fundamento. O errado é fazer do sustento o fundamento da nossa família. O errado é fazer daquilo que era apenas para sustentar, ser o fundamento principal. E eu leio e nós oramos. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 11. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Você não precisa de outro fundamento. Deixa Cristo ser o teu fundamento, e o sustento vai vir, porque Ele sabe do que nós precisamos. Não é assim? Quando o sustento se torna fundamento, 8 horas é pouco, eu já quero 12, 15, 16. 5 dias não, é 6, 7. Mas se Cristo é o fundamento, Ele nos dá o pão nosso de cada dia.